Chamar nesse momento nosso mano, mentor, amigo Caio Fábio. Boa noite, meus queridos amigos. Que Deus nos abençoe. Beijo para todo mundo. E muito obrigado pelo carinho da acolhida tão meiga. Eu desejo de todo o meu coração que todos sejam profundamente abençoados. E essa é uma ocasião rara, porque, como todo mundo aqui sabe, eu passei a vida viajando e fazendo encontros e eventos o dia inteiro, às vezes 9 vezes por dia, 13 vezes por dia, durante décadas. Mas nos últimos 13 anos eu decidi que o mensageiro já viajou demais e a gente tem hoje condições de fazer a mensagem ir sem que o mensageiro precise ir tão longe ou sequer sair de casa. E é isso que eu estou aproveitando da melhor maneira que eu posso, fazendo da minha casa a extensão de tudo que eu faço e divulgo e vai para milhões de pessoas, graças a Deus. Essa nossa estada hoje aqui em Nova Iguaçu é um carinho muito especial para com o Alexandre, a Michele, para com o grupo que se reúne com eles e com os demais grupos do caminho aqui no Rio, grupos que eu jamais visitei e que iniciaram todos a partir da semente do Café com Graça, lá em Copacabana. E aí o Alexandre, o Luiz, vários outros jamais deixaram aquela chama apagar, ao contrário, a ampliaram, a divulgaram, a expandiram, reuniram-se com vocês e em muitos outros grupos, de modo que, para mim, é uma grande alegria que isso tenha acontecido aqui, pelo país afora, e em outros lugares. E hoje o que mais me alegra é ver aquela quantidade imensa de milhares e milhares de pequenos grupos que se reúnem no mundo inteiro onde as pessoas falam a língua portuguesa, grupos de 12, de 15, de 20, de 25, que não tem nada a ver com o Caminho da Graça oficialmente, mas que se reúnem em torno do que recebem pela Vem VTV, pelo Papo de Graça, pelo YouTube, por todas as coisas que a gente divulga e vão criando essa capilarização pela terra toda, de modo que eu fico extremamente feliz de ver o cumprimento do Evangelho. Não é preciso fazer nenhuma torre, construir nenhum lugar magnífico, gastar dinheiro com tijolo, com pedras, com mármores. Não há necessidade de se investir praticamente um centavo em nada disso. Nós vivemos numa hora, num tempo, numa circunstância absolutamente singular que nos permite literalmente divulgar, espalhar e fomentar o espírito do Evangelho por todos os lugares, e na parte que me diz respeito, é isso que eu tento fazer de manhã, de tarde, de noite, como eu faço há 43 anos. E essa é a minha grande alegria.
Vamos ficar em pé só um pouquinho. Eu queria ter vindo com a minha mulher, e eu sei que há algumas amigas dela aqui, queridas, e como a Letícia, que deve estar por aqui em algum lugar na multidão, está aqui. Mas nós não podemos. Véspera do Natal, todo mundo lá por casa, netos. A minha neta mais velha foi para lá hoje só para ficar comigo, eu vim para cá. Aí ela me fez prometer, você pelo menos promete que não vai ficar 1h30 para selfie. Eu falei, tá bom, eu prometo, meu amor, que eu vou sair pela porta do lado, vou correndo para casa, me espera para a gente jantar, ficar juntos. E ela já vai fazer 18 anos, uma mocinha, minha amiguinha querida, então ainda há pouco a Adriana me telefonou dizendo, eu estou saindo para fazer um lanche com ela para esperar você chegar. Eu digo, então tá. E tem também neto agora de 7 meses, de modo que de 18 a 7 meses de idade, tudo cheio e é tão gostoso, e os filhos já deixaram de ser quase filhos, né? Vão virando seus colegas de 40 anos, 41 anos. Chega uma hora que acaba essa relação e tudo vai ficando muito igual. E para mim é especialmente maravilhoso. Mas quanto a você, Letícia, não se preocupe, que ela não vai embora sem que a gente encontre, tá bom? Pode avisar a Marcinha, as outras meninas, vocês vão se encontrar lá pelo Cafeína, como sempre acontece, se Deus quiser. Mas eu, para ninguém ficar enganado, peço licença, porque ao final é por aquela porta que eu sairei literalmente pela direita. Deixei um senhorzinho ali me esperando, o senhor Eupídio, para me levar de volta para casa, para ver se eu ainda tenho um congraçamento noturno até a meia-noite, 1h, com o pessoal que está me esperando lá. Posso contar com esse carinho de vocês? Então, muito obrigado, gente. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. O que foi? Rolou o maior zum. Como é que é? Ah, você tirou no começo. Teve muita gente que tirou foto no início, na chegada. Mas olha aqui, faz um print screen. Printa a tela. Olha só, gente. Vamos ler em Lucas, no capítulo 21, um texto sobre o qual eu já falei dezenas, centenas de vezes. Se você entrar aí no YouTube, você vai achar várias falas minhas sobre este texto. E por que eu quero falar de novo sobre ele hoje? Porque ele continua absolutamente pertinente, cada dia mais. E a cada dia que passar, ele vai se tornar infinitamente mais importante. Porque o que Jesus disse quando afirmou o que aqui está, em Mateus 21, do verso 34 em diante, Lucas 21, de 34 em diante, ele estava profetizando. Já havia, nos dias dele, pequenos sinais daquilo ali, mas eram sinais de fumaça, absolutamente incipientes do ponto de vista histórico. À medida em que a história se desenvolveu, e quem me lê muito lá no meu site há muitos anos sabe que eu creio que a história viaja no espaço-tempo como uma linha do tempo que cresce numa espécie de espiral crescente, à medida em que ela anda na direção
do seu ponto ômega. De modo que quando ele falou isto aqui, a história estava fazendo aquelas voltas, e já fazia em torno daquele tema. Mas haveria de crescer incomensuravelmente. E chegar nesses dias, onde, por exemplo, o que sobre este mesmo assunto eu falava há 40 anos atrás, ficou obsoleto. Sobre este mesmo assunto que eu falava 20 anos atrás, já está obsoleto. E o que eu falava sobre este mesmo assunto, do ponto de vista tópico, já está obsoleto. Porque nós entramos num crescente que aumenta de maneira exponencial, imprevisível agora, a cada meio ano, a cada ano. Os saltos, literalmente, são quânticos, porque nós já estamos vivendo numa era quântica, com computadores quânticos, com informação quântica. A tecnologia vai ser cada vez mais quântica, o mundo mudou completamente. Mesmo aqueles que não sabem que mudaram sem saber, do grande universo newtoniano fixo para esse movimento de informação, de impermanência no ambiente subatômico que carrega informações, que cria enlaces impensáveis e produz inteligência, rapidez e uma quantidade enorme de acelerações para as quais, humanamente falando, não há mais retorno. É só daqui para diante que a gente vai andar. Olhe só o que diz Jesus, falando de qualquer tempo e também especialmente do nosso. Quando disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Uma das coisas que me chamam a atenção, e eu vou fazer vocês sentarem já, não fiquem preocupados, não. Uma das coisas que me chamam a atenção é a ênfase no todo. Acautelai-vos por vós mesmos, é uma consciência que tem que tomar conta de você, é algo que ou é seu ou não vem de fora para dentro para te ajudar. Ou você desenvolve isso, ou você perdeu. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca é um todo negativo, mas é um absoluto. Nunca, jamais vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados, lotados, overloaded, com as consequências, com os efeitos, com as derivações, com os aplicativos da orgia, da embriaguez, das preocupações do surto materialista angustioso, panicado da sobrevivência ou da ganância desse mundo, para que aquele dia que virá sobre todos não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos, inclui você, os que vivem sobre a face de toda a Terra. É global o fenômeno, é planetário. Vigiai, pois, a todo tempo,
orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e assim estar em pé na presença do Filho do Homem, a fim de viver. Podem sentar. E eu peço a Ti, Jesus, que estás vivo, em nome de quem eu estou aqui, em Teu nome também todos aqui vieram, é em Teu nome que eu falo. É como Teu embaixador que eu estou aqui, para anunciar a palavra da reconciliação e da vida. E estou com a alegria, com a segurança e com a espontaneidade daqueles que não se preocupam, porque o Espírito há de lhes conceder o que dizer, naquele dia, naquela hora, para edificação, para exortação, para o molestamento bendito do coração de muitos. E é o que eu te peço que aconteça agora. Eu creio que é assim. É tudo Teu. Em Teu nome, Jesus. Amém. Eu olho em volta e não consigo não ver esse texto se desenhando com uma clareza completamente irretocável diante de nós. Eu mesmo creio que não haveria a possibilidade de ninguém fazer uma previsão da sequência histórica, da evolução histórica, do processo histórico, conforme Jesus fez, chegando a essa dimensão de culminância, que ainda não é a culminação final de todas as coisas, porque nós não chegamos ainda a esse ponto, mas já é algo que, em relação ao tempo no qual Jesus disse, significa uma espécie de culminância histórica. O que Jesus está dizendo? Jesus estava dizendo que, assim como nos dias dele, já havia uma quantidade imensa de pessoas que tentavam viver a melhor vida que pudessem, da maneira mais ordeira possível, mais serena, mais calma, mais humana, mais generosa, que fugiam de tudo quanto pudesse significar distorção do ser, derrocada do caráter, diluição dos princípios pessoais do indivíduo, pessoas que se afastavam do que sempre existiu no mundo, na Terra, na civilização humana, como sedução devastadora. E que essas pessoas, diz ele, deveriam tomar cuidado não apenas com a prática dessas coisas sobre as quais ele adverte, a saber, as orgias, a embriaguez e o materialismo absoluto, as preocupações deste mundo. Já naqueles dias ele disse, não apenas fiquem preocupados com a coisa em si, mas mesmo vocês que não estão envolvidos com a coisa em si, tomem cuidado com as consequências delas. Tomem cuidado com o que vibra. Tomem cuidado com os waves invisíveis. Tomem cuidado com a vibe dessa coisa que há de pervadir e contagia. É penetrante, é invasivo, é sutil. Alguém pode até dizer, graças a Deus eu não faço essas coisas. Mas não é porque o indivíduo não as faça que ele não seja eventualmente atingido pelas consequências do fato de que aquilo é feito. E tanto mais quanto aquilo seja feito, seja praticado, não por um, não por dois, mas crescentemente por uma sociedade inteira,
E no aviso profético de Jesus, ele deixou claro que não seria apenas uma coisa tribal, ou nacional, ou regional, ou hemisférica. Ele disse: virá sobre todos os que habitam sobre a face da terra, atingirá a todos, em todos os lugares. Poucos textos saídos diretamente da boca de Jesus carregam essa ideia de planetariedade, de civilização e de globalização tão poderosamente forte e negativa quanto este texto aqui. Você tem aqueles que dizem que ele vem com as nuvens dos céus e todo olho verá, e a glória do Filho do Homem e tudo mais, mas é um momento final. Esse aqui não. Neste, a sociedade está acontecendo, a vida tem todos os seus aspectos de rotina, só que existe um processo metástico em curso. Só que todos os vasos capilares da humanidade estão sendo penetrados. E mais do que isso, independentemente daqueles que praticam as coisas aqui topificadas e anunciadas, existem aqueles que fazem parte da maioria, que não vivem entregues a nenhuma forma de orgia, suruba, swing, ménage à trois. Não, eu só gosto de uma coisa assim, papai e mamãe, eu e minha mulher, e de uma vidinha mais quieta. Nunca fiz parte de uma suruba na vida, louvado seja o nome do Senhor, amém. Isso é para esse povo pervertido, que não conhece o Evangelho. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu cultuo, eu louvo, eu só assisto o canal gospel, só ouço rádio da mesma natureza, só frequento sites e pages e grupos de pessoas assim como eu. E então, graças a Deus, eu estou fora disso. É muito canalha, né? Um cara que fala uma idiotice dessa. Cachorrão. Tá aí. Não sabe onde põe a mão. Só uma vontade de um negócio que não sabe. Até o celular, quando vibra, certas meninas fazem no culto. Vibradorzinho ali. Ai, Jesus, coisa boa. Hein? Quem é? Alô? Eu conheço vocês. Olha, se eu não conhecer vocês, ninguém mais conhece, sinceramente, porque eu não faço outra coisa há 43 anos a não ser ouvir vocês. Sei como funciona. E conheço um monte de gente que também diz: cerveja para mim só sem álcool, que é um horror, não é? É uma coisa horrorosa. É melhor tomar Coca-Cola sem gás. Comer feijoada sem paio, sem nada disso. Ainda vai melhor do que cerveja sem álcool. Mas o cara diz: não, nada disso. Água eu faço questão de tomar, inclusive, da bilha. Sabe a bilha de barro? Nem com gás, que é para eu fugir dessa sociedade perversa. Se enganando, tadinho. Ele não bebe, ele só não notou que a existência dele
é um porre, que ele é um surtado, descontrolado, embriagado, violento, paranoico, sem noção da realidade, existe em estado de suspeição crônica, não dá para confiar nele porque ele é bipolar frequentemente, tem dias que está com humor abissal, outros dias ele acha que sofreu uma visitação pentecostal, aí ele fica eufórico, glória! Mas vai voltar para o buraco, inevitavelmente, é uma questão de tempo. Mas ele acha que não tem nada a ver com isso, porque ele não senta num dos bares aqui de Nova Iguaçu e nem fala com as pessoas que ali sentam. E acha que por causa disso está livre do que está acontecendo no planeta. Tadinho. A terceira parte, que é não se entregar às preocupações desse mundo, acabou entre os crentes, objetivamente. Porque depois da teologia da prosperidade, todo mundo quer. São as preocupações deste mundo, é ficar rico, é ganhar dinheiro, é encher o bolso. Então, nesse sentido, eles até assumem, mas dizem o seguinte: mas eu faço isso e dizimo. Eu dizimo. Vivo atochado, atolado com as preocupações deste mundo. Me dá, Senhor. Eu quero, Senhor, eu tomo posse, Senhor, é meu, Senhor. Tira do ímpio e me entrega, Jesus. É meu, aleluia. Eu sei que eu possuirei tudo isso, Senhor, tu me darás, se prostrado eu te adorar. Parece que Jesus disse para ele isso. Não foi Satanás. Foi Jesus, teve um engano, tradução errada. Não foi Satanás que disse a Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Foi Jesus que disse para Satanás, ajoelha, Satanás, que tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, porque eu sou o Senhor da prosperidade. Esse terceiro aspecto, vocês deixaram de lado. Ficaram mesmo filhos da ambição, da ganância, das preocupações deste mundo, e transformaram Deus em alguém que esqueceu de tudo o que mandou Jesus dizer e que relativizou tudo que Jesus disse, porque agora os tempos são outros. E os crentes precisam prosperar e ter muito dinheiro no bolso para construírem grandes templos para a glória de Deus e dos seus pastores e dos seus bispos e dos seus apóstolos, que precisam que você fique muito rico para eles ficarem bilhardários. E louvado seja o Senhor por tudo isso. Coisa linda. Bom, esse terceiro aspecto já penetrou em você. Já faz parte da sua espiritualidade. A maioria de nós aqui, é ou não é? Você não ainda, mas a maioria, meus queridos, está nessa. Tem os que confessam e tem os que não confessam, mas está todo mundo nessa. Eu sei. Jesus, no entanto, não disse que o problema era apenas fazer. Claro que o problema começa no fazer. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados. Olha a palavra, sobrecarga, overloading, lotado, impregnado, com as consequências. Ou seja, você não precisa fazer. Outros fazem, milhões fazem. Quase todo mundo faz. Você ainda não, ou diz que não.
ou pensa que não, mas as consequências me atingem. Eu sou atingido por elas todos os dias. E eu nunca participei de uma suruba na minha vida. Tem alguém dizendo, ô, glória aí? Nunca. E olha aqui, antes de eu me converter, eu só tinha 2 mandamentos, e um deles não era esse. Mas eu nunca, minha cabeça achava que tinha uma coisa alienígena demais em você botar um homem com 6 mulheres, ou 3 homens com 9 mulheres, ou seja lá o que for, que o bom era ir de um por um. Entra outro. Eu, na minha perdição, era assim que agia. Mas enquanto eu nunca tenha feito nada disso, eu conheço as consequências da orgia. E não conheci quando eu era jovenzinho, eu conheço hoje, ficando velho. Me atinge hoje. Por que não me atingiria se está em todo lugar? Eu respiro isso. Você muda uma página de alguma coisa, ou vê um post que te mandaram, você está arriscado a, de repente, penetrar na maior suruba digital que está ali na tua frente, te foi enviado, ou você tocou no link errado, entrou, não precisa nem estar buscando, está na cabeça não só de um velho, ou ficando idoso como eu. E as crianças? Eu tenho um neto de 10 anos. Você acha que ele nunca viu uma suruba na vida dele? Claro que já. Só tocar aqui. Pô, cai lá. Os amiguinhos da escola. No meu tempo eram aquelas revistinhas de sacanagem, muito mal desenhadas. O nome de todas as meninas era Marcinha ou Cristina. Os homens eram Ricardo, Robertinho. Os mais velhos lembram como é que era. Mas parecia ainda um texto devocional, perto do que acontece agora, para todo lado. Dava até para ver e se quebrantar. Agora não, o sujeito não sabe se vira serial killer ou tarado apenas, porque é demais. E as consequências vão penetrando em todos os lugares. As crises. Você cria seu filho, sua filha, orienta tudo, de onde eles chegam aos 15 anos de idade, aí te procura, e puxa vida, pai. Isso com quem tem liberdade, quando não tem, não é contigo que eles vão falar. Mas quando existe alguma liberdade, eu tenho pinto, mas e daí? Se tudo que eu sinto no meu coração é amor pelo Fernandinho e não pela Fernandinha. O que é isso? Senão as consequências de um negócio que está no ar, está para todo lado. Virou inconsciente coletivo, virou cultura, virou proposta, virou sedução, virou apologia, virou tudo que a gente não possa imaginar, fazendo ou não fazendo, mas eu estou falando daqueles que não fazem, não praticam, mas nem por causa disso deixam de ser profundamente afetados. Observe a quantidade de conflito de natureza sexual que você tem. Vamos ser honestos. As angústias, as indefinições. Cada vez mais eu atendo pessoas dizendo, olha, eu
Eu não posso ver uma mulher me dando mole que eu quero, mas se um garoto bonito também me der em cima, eu me entrego, pastor. Homem me dizendo isso. Mulheres falando a mesma coisa. De onde é que vocês acham que veio isso tudo? Que foi uma eclosão genética que aconteceu de repente na sociedade? Não foi genética, conquanto haja manifestações dessa natureza que tenham o seu nascedouro e a sua origem na dimensão genética, a grande maioria não possui assim. Vem de onde não se sabe, penetra as noites, penetra os sonhos, lateja nos veículos de comunicação, habita a dimensão oculta da propaganda, chega por todos os meios subliminares e subreptícios de sugestão, penetra na gente o dia inteiro. Aí a gente não entende por que uma pessoa que vinha andando num caminho tão bom, de repente surta e começa a fazer coisas que você nunca imaginou e diz nunca teve a ver com ele, nem com ela. O que foi que houve? O que houve é que a pressão invisível, silenciosa, o cerco, essa presença, é como o espaço-tempo pressionando a nossa massa, criando essa gravidade. Está ali, o dia inteiro. O dia inteiro. A embriaguez. É claro que nós estamos vendo uma sociedade que bebe cada vez mais. Bebe. Mas quando Jesus fala de embriaguez aqui, ele não está falando de álcool apenas. Ele está falando de tudo que altera a consciência. Embriaguez é uma palavra que, mais do que definir alcoolismo, define a perda da consciência, a alteração da consciência. O estado de embriaguez definido pelos profetas no Velho Testamento, frequentemente eles dizem embriaguez não de vinho nem de bebida forte, mas de um espírito de surto, de loucura. E Jesus disse que esse espírito, essa embriaguez, haveria de tomar conta dos 7 bilhões de habitantes do planeta por toda a Terra. Poucas coisas são mais sutis e mais fáceis de serem atingidas do que essa linha finíssima que separa a lucidez da insanidade em mim. Um toque para lá, um toque para cá, pode me tirar completamente do eixo e me surtar, e eu continuo a ser funcional. Um bom advogado, mas surtado. Um bom engenheiro químico, mas surtado. Um bom professor de física, mas surtado. Um bom contador, mas surtado. E o surto não tem que ser medido pela sua funcionalidade. Esse surto é medido pelo seu descontrole emocional, afetivo, pela perda de raiz nos seus vínculos, a incapacidade de amar, o descolamento, o distanciamento de pai, de mãe, de filhos. Você vê, por exemplo, o indivíduo que até aos 8 anos de idade, enquanto esteve casado, beijava o filho, lambia a baba da criança. Olha que coisa linda. Aí um dia briga com a mãe dele, se separam, nunca mais na vida volta para ver a criança. O que é isso? De onde vem essa loucura? De onde vem essa dessensibilização? Que embriaguez é essa? Que você morde o cara e ele não sente mais nada.
Portanto, eu não estou falando aqui, em nome de Jesus, acerca de elementos químicos apenas. Os agentes químicos influenciam desgraçadamente. Mas não é só isso. Eu conheço um monte de gente que não se embriaga de nenhuma natureza, mas vive num estado de porre emocional. Toda a interpretação do indivíduo é distorcida, todo o olhar é doente, todo o sentir dele é anômalo, ou toda a incapacidade de se solidarizar decorre desse anestesiamento que tomou conta da pessoa. Aí a gente fica querendo saber por que um cara pega um caminhão no centro de Berlim e atropela um monte de gente. De onde vem a loucura do Estado Islâmico e as loucuras do Trump? Ou de qualquer um maluco funcional aqui entre nós? Não vou mencionar nomes para não dividir a plateia. De onde vocês pensam que vem? Se não desse estado de embriaguez. Eu fico ouvindo coisas impensáveis todo dia. Gente que chega para mim, nós estamos precisando de um golpe militar. Eu digo, meu Jesus, está todo mundo de porre. Porre. Tem que botar esses caras sentados no empalamento do Conde Drácula, sentar o bicho assim, flop, para sair pela boca, para ele pedir o governo militar de novo. Pede, meu filho, pede um pau de arara que eu vou te dar, seu idiota. Palhaço. Loucura. Quem elege o Trump? Tação? Olha para o planeta. Não temos o Rasputin, temos o Rasputin. Que não tem barba vermelha, mas o bicho bota fogo. E não é do meu time. Putin. Vai piorar. Está piorando. A loucura cresce. E a gente se acostuma a ela. Não, você não. Diga assim, eu não. Você não. Mas a maioria aqui está se acostumando. O cara nem sente. Vai ficando tolerante. Vai ficando insensível. Vai repetindo as mesmas coisas sem nem notar. Vai aplaudindo sem sentir. Vai defendendo sem perceber. Vai se engajando enquanto não percebe que o fez. O que é isso? Que já aconteceu com você. Por exemplo, eu vejo gente aos milhões advogando em nome de Jesus na internet, coisas sobre as quais o Evangelho se manifesta dizendo: quem defende essas coisas não conhece a Deus. Está escrito. Aí você bota lá, olha, quem defende essas coisas não conhece a Deus. Aí o cara diz, mas eu sou de Jesus e defendo essas coisas. Eu digo, então ferrou, né? Porque se vem Deus e diz, quem defende isso não me conhece, e o cara diz, eu que te conheço, mas defendo isso? E você que se vire porque eu sou teu, eu dou o dízimo, você está obrigado a ser meu Deus? Acabou tudo. E vocês é que não ficaram sabendo. O cara faz uma barbaridade em nome de Jesus, você vai lá e diz o que o Evangelho diz e leva pedrada de todos os lados. Aconteceu já ou não aconteceu? Vocês estão esperando que fique pior? O quê? Tem essa gangue aí. Dos presos, eu conheço mais da metade desses que estão presos pela Lava Jato. Conheço mais da metade intimamente. E alguns eu conheço, sim, de almoço, jantar, conversa, mas conheço essa moçada toda.
E fico vendo pessoas, por exemplo, em Brasília, dizendo um absurdo que estão fazendo. Isso não podia ser assim. Meu amigo fulano de tal na cadeia. Está errado, é um homem tão bom. Aí como é, eu fico só ouvindo aquilo tudo, eu sei mais histórias dos caras do que eles sonham, porque eu também ouço muita história em confissão, né? Então tem umas que eu conto porque eles tornaram públicas, e tem outras que eu não conto porque nunca tornaram públicas. Mas no fim o culpado é quem descobre o erro. Tem algo radicalmente perverso no processo, tem uma embriaguez institucionalizada na mente de quase todo mundo. Olha o Gilmar Mendes, está de porre. O Gilmar Mendes, ele disse outro dia que não sabe que água que o povo anda bebendo lá no STF. Eu digo, olha, eu conheço muita gente aí que bebe água, mas o senhor não sei o que bebe não, porque eu vou te dizer. Embriaguez. E as consequências. A minha pergunta é a seguinte: você já tentou olhar para dentro de você e ver o que a orgia produziu em você? O que ela produziu na sua cabeça? Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas afeições. Se a orgia fragilizou o vínculo conjugal que você tinha com a sua mulher, com o seu marido, embora vocês nunca tenham feito na prática nada errado, mas o coração ficou orgificado. Tudo isso ficou muito mais fácil, tudo isso ficou absolutamente menos importante. A multidão dos acontecimentos é tão grande e a força desses movimentos tão intensa, quando você viu, sem mesmo perceber, você tinha entrado num estado de relativização de tudo isso em você. Porque há de vir sobre todos os habitantes da terra. Todos. Ninguém vai ficar de fora. Por exemplo, essa mistura de Deus com o momento presente, tanto da igreja quanto da sociedade, Deus, conforme a concepção que a religião impregna na sua mente, mas o fenômeno religioso translocado, louco, abusivo, ladrão, mentiroso, anticristo, distante do Evangelho, antagônico ao Evangelho, mas o que está acontecendo no planeta todo, essa soma tem produzido na cabeça dos crentes as maiores doenças mentais que eu tenho conhecido. Gente, desculpem, para cada 10 crentes que eu conheço, um está muito mal. Muito mal. Está aqui, sentado aqui, mas está muito mal. Casado, mas muito mal. A mulher sofre uma barbaridade, porque o cara é crentão, ele não bebe, ele não faz orgia, ele não faz nada disso, mas ele ficou doido. Perturbado, culpado, angustiado, com raiva da vida, homofóbico, culpa o próximo, o mundo está assim por causa dele. Se ele não existisse, estava tudo bem. Enquanto isso, ele não se enxerga, e não vê a multidão de ódio que vai crescendo, a sobrecarga, a loucura. Não tem uma gota de álcool nele, mas ele está completamente enlouquecido, surtado, desequilibrado. As emoções perderam o eixo. Os pensamentos são exagerados. A tendência é habitar a bipolaridade o tempo todo.
O equilíbrio parece que se tornou algo distante, desconhecido, quase anômalo, quase adoecido. Agora, o que Jesus disse foi isso, e eu vim aqui dizer. Tome cuidado, acautele-se. Acautele-se por você mesmo. Ao invés de ficar pensando nos outros, olhe para você. Porque o perigo não está em que isto venha a acontecer em alguém. O perigo está em que isso já tenha acontecido em você. Por isso, acautele-se por você mesmo, se enxergue, vigie por você mesmo, olhe para isso em você mesmo. Seja vigilante em relação a isso no seu coração, porque é você a pessoa que mais pode ser atingida por isso, fazendo ou não fazendo. As consequências, todavia, o efeito invisível, a vibração cósmica é inevitável. Tome cuidado para que nunca, nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências dessas coisas. Quando a gente fica lotado disso, e você perde todo o olhar do Evangelho, toda a pureza, toda a simplicidade, todo o carinho natural, sua mente fica tomada, seu coração sobrecarregado, suas emoções distorcidas, sua alma corroída, seu bom senso afastado, seu pensamento tendente à loucura, à maluquice, ao culto ao momento, a um prazerzinho, a alguma coisa que você acha que é inconsequente, mas que vai alterando a sua existência, que somada a toda a pressão invisível à sua volta, produz um volume muito maior do que a coisa praticada em si. Você praticou algo, mas avolumou em si uma sobrecarga que é maior do que a coisa praticada, porque tem a ver com o volume da absorção total do que existe à nossa volta. E aí não fica bom casar assim, né? Eu nunca pensei que eu ia fazer isso na vida. Eu sempre fui uma pessoa que fiz tudo para casar todo mundo e ver todo mundo tendo filho. Porque eu amo ser pai. Não tem nada que me dê mais alegria na terra do que ser pai. E do que ser avô. Família. Mas hoje, é rara a semana que eu não vejo uma menina bonita, um garoto legal, totalmente sobrecarregados pelas consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, dizendo que querem casar. Eu digo, por favor, não faça isso não. Namora, dá uns beijos, faz qualquer negócio, mas não casa e me faz uma promessa. Se você quiser, eu te caso com uma promessa de que vocês não vão prometer não ter filhos. É horrível dizer isso, né? Mas eu estou repetindo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 7. Está escrito aí na tua Bíblia, não sou eu que estou inventando nada disso. Paulo dizendo, dadas as circunstâncias, ele estava falando isso entre o império de Cláudio Calígula e Nero. No meio daquela coisa horrível da Roma das orgias, da embriaguez e do consumismo. Ele estava dizendo, e das perseguições, em relação e considerando os dias difíceis em que nós estamos vivendo, eu recomendo a que quem não casou não case,
Quem está bem sozinho, fique. Quem não tem filhos, não estraga, porque são horas e tempos difíceis. Foi o que Jesus disse às mulheres de Jerusalém. Vocês lembram quando ele ia levando a cruz? E as mulheres batiam no peito e choravam. Ah, não, ele é bom, ele curou o povo, e choravam por ele. E o que ele disse? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porque se em lenho verde eles fazem isso, que será em lenho seco? E aí a gente assiste a essa calamidade cotidiana. Por exemplo, o meu programa Papo de Graça é um papo de calamidades cotidianas. Meu avô me comeu. Peguei meu marido transando com o meu pastor alemão. Você ouve cada história, cada coisa, cada maluquice o dia inteiro, e você diz: onde é que eu estou? Sodoma e Gomorra viraram conventos no Papo de Graça. Convento. Meu pastor tem a mim e mais 6 moças que ele vende para fazerem programa para ele. Ainda recebe o dízimo também. Isso é que é um cafetão dos últimos dias. Cafetão escatológico. Mas está aí. Você vem me dizer que eu estou contando uma novidade para você? Estou surpreendendo alguém aqui? Infelizmente não. Agora, você acha que o problema disso está fora de você? É tão fácil eleger o problema fora da gente. Fácil. Vamos eliminar os gays. Solução do Partido Social Cristão. Uma solução feliciana. Vamos eliminar os gays. Se o país está assim por causa disto, vai nessa, meu mano. O país está assim por tua causa, rapaz. Está assim por causa dessa igreja podre, que é tão podre quanto o Congresso que nós denunciamos. Está assim porque nós já somos corrompidos e não notamos. Porque por nós mesmos, como Jesus disse, não avaliamos a nossa sobrecarga. E a sobrecarga que está sobre nós, não importando a idade, já é enorme. De corrupção mental, de desequilíbrio emocional, de perda de autocensura, de incapacidade de avaliar as consequências e os resultados de tais coisas contra nós, de tal modo que o Evangelho se transformou tão somente em alguma coisa vinculada a um encontro, a uma hora, a umas canções, a um tempo no qual se para relativamente para que alguém fale e a gente nem sempre ouça nada, até porque na maioria das vezes aquele que fala não tem nada para dizer. E a gente volta para a vida cada vez mais entorpecido, com a impressão de que recebeu uma inoculação de alguma forma de poder para aprendermos a viver no mundo, mas ao contrário, fomos esvaziados para que as coisas nos penetrem sem que nós sintamos, e se sobre elas nós pusermos algum batismo em nome de Jesus,
ou se da nossa aflição, pelas preocupações desse mundo, nós tirarmos o dízimo, a ansiedade está santificada. Tirarmos o dízimo, a avidez, a ganância está santificada. Se dermos o dízimo, todo o materialismo egótico do nosso ser está purificado. Se nós não praticamos factualmente nada que possa ser caracterizado como um desvio, uma orgia, um excesso nessa área, a gente acha que está purificado e não vê a mente adoecida, a alma conturbada, os desejos, a sofreguidão, a angústia, a vontade de tomar posse, o só não fazer por medo de que aquilo possa agora, no momento, me trazer algo. Ou, para alguns, ainda existe a ideia de que pode vir um pesar de mão de Deus sobre a minha cabeça, por isso eu não faço, mas meu coração está atolado nisso. E todo mundo sabe que o que eu estou dizendo é verdade. O que eu vim fazer aqui hoje à noite? Adverti-los disto? Em primeiro lugar, eu quero dizer que se você não tomar cuidado, se você não fizer isso por você mesmo, não olhar para você mesmo, e se você não pastorear a si mesmo e não cuidar de si próprio, você vai rodar, não tem apelação. Segunda coisa que Jesus diz aqui: não espere atingir o estado de sobrecarga. Vá limpando todo dia. Vá limpando, vá olhando, vai dizendo: meu Deus, quanta maldade já entrou em mim, quanto sentimento estranho, quanta cobiça, quanta lascívia, quanta avidez, quanta loucura. Se eu não me limpar, se eu deixar isso sobrecarregar, se eu deixar isso pesar, isso vai me dominar, vai me possuir, a mim e a todos os que habitam sobre a face da terra. E por último, Jesus diz: tome cuidado, porque isso chega como um laço. Quando você vê, já foi. Não há muitos avisos prévios. Na hora que pega, você vai. E a maioria não sabe fazer o caminho de volta. Portanto, ele diz: vigiai em todo o tempo, orando, para que possais estar em pé na presença do Filho do Homem. O que me salva e me tem salvado e me salvará todos os dias da minha vida é todo dia me colocar em pé na presença do Filho do Homem. Senhor Jesus, eu estou em pé na Tua presença. Sou filho dessa geração. Sofro os efeitos, a sobrecarga entra por todos os meios. Entra pelos meios de comunicação, entra pela vibração invisível do ar, entra pelas emulações, entra pelas performances do meu próximo, entra por toda a atratividade que tudo em volta de mim exerce, entra pela carência enorme que eu tenho dentro de mim, pelo meu esburacamento, pelo meu não contentamento espiritual e em fé. Esse buraco cria dentro de mim a avidez pela absorção de coisas que eu não sei nem quais são e que eu digo para mim mesmo que eu estou vazio como estou porque não experimentei ainda tudo que se possa experimentar. E tanto mais quando se o faça, mais vazio se fica e tanto mais se tenta preencher. Todo dia eu venho e digo: Senhor, eu estou diante de Ti. Quero deixar a minha sujeira mental na Tua presença.
tirar os ódios, os ressentimentos, as mágoas, as invejas que produzem frustrações cobiçosas no coração. Eu largo tudo diante de ti. Eu quero andar leve. Eu quero que toda essa sobrecarga seja tirada de mim. Eu quero absorver a mente de Cristo, que é o Evangelho. E eu não me darei por protegido simplesmente porque eu não convivo com estes, aqueles ou aquilo outro, ou porque eu não me entregue atrás processos do ponto de vista prático. Não me darei por protegido, porque isso entra pelos poros, isso entra no ar, isso faz parte de tudo, e eu habito este planeta e estou impregnado desta pressão. Por isto, a única coisa que me salva é viver na tua presença em pé diante do Filho do Homem, absorvendo o Evangelho todo dia, mais e mais em mim, e consciente por mim mesmo, que se eu não me ajudar, ninguém me ajudará. Não adianta você dizer, eu frequento um lugar, eu tenho um pastor, eu tenho um mentor, eu tenho um conselheiro. Se você não tomar conta de você mesmo, ninguém vai te ajudar. Aí você diz, poxa, eu saí de Copacabana para vir aqui ouvir o Caio dizer isso. Infelizmente. Você queria o quê? Que eu plantasse bananeira? Hã? Queria? Querido, eu só tenho isso para te dizer. Se te serviu, aproveite. Se não te serviu, é porque você está ferrado. Você queria o quê? Que eu dissesse aqui um monte de amém ou não amém? Botasse vocês em pé, pulando para lá e para cá? Não. Eu estou aqui para tentar ajudar você, por você mesmo, a não ficar sobrecarregado da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, porque esse dia inevitavelmente já chegou e vai te alcançar, já me alcançou. E eu cuido do meu coração todos os dias para que o laço não me pegue de vez. Essa é a mensagem da última hora para quem quer andar no Evangelho, perseverar até o fim e ser salvo na sua perseverança. O resto é brincadeira de religião para a qual eu não tenho a menor vocação. Isto dito, Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Dê a sua mão para ninguém sair. Só eu vou sair antes aqui. Desculpem. Vou pedir ao pessoal da música aqui, isso é uma velha estratégia. Isso é uma malícia confessada. Pode fechar o corredor. Espremer todo mundo aqui. Depois nós vamos cantar, podem subir, já afinar tudo. Isso. E deixa eu dizer só mais uma palavrinha a vocês. Se nós não entendermos que é esse tipo de exortação no Evangelho, aquilo do que nós estamos precisando, nós vamos todos nos perder de novo no meio dessa geração. Você está pensando que é ali, num culto ali, onde o cara fica gritando, porque agora o Espírito vai descer, tá sentindo? Sente, irmão. Não.
Isso aí é só para continuar a manter você no estado de anestesia alienada, enquanto você anda para o buraco. Eu fui chamado para te acordar. Dizer, fique em pé em nome de Jesus. Cuide disso por você mesmo. Você tem que ser o capitão da sua vida, obedecendo o Evangelho. Não seja bobo, porque ninguém vai salvar você na sua idiotice. Ajude-se em nome de Jesus. Você tem tudo. Tem o Evangelho na sua mão. No que me diz respeito, eu fico até com vergonha alheia. Porque só naquele meu YouTube lá tem 11 mil vídeos do Evangelho, para quem quiser, quem me dera. Quando eu me converti, meu Deus, se tivesse Google quando eu me converti, eu acho que eu deveria saber umas 1.500 vezes mais coisas do que eu sei. Tinha nada não, você tinha que ir naquela livraria comprar uns trambolhos, dicionário bíblico dessa grossura e ler tudinho. Ler a Bíblia não sei quantas vezes todo ano. O Novo Testamento eu decorei. Quem quer me ajudar? Só eu. Então eu sei de cor. Hoje menos, mas ainda sei. Teve tempo que eu fechava os olhos e recitava Efésios, Colossenses, Romanos, tudinho. Mateus. Um por um. Até hoje eu ainda sei tudo aqui dentro, está tudo aqui dentro. É só o que me salva a vida inteira. Já passei por muitos vales de sombra da morte. Se não fosse o Evangelho plantado aqui dentro de mim, eu já teria sucumbido há muito tempo. O que eu recebi do Senhor, isso eu também vos entreguei. E vou continuar entregando até o fim da minha vida as coisas que eu sei que são as que nos salvam, nos preservam. E nos levarão e nos colocarão em pé na presença do Filho do Homem. Senhor Jesus, aqui está esse povinho lindo teu, essa gente que se deixa atrair ainda pelo teu nome, pela tua palavra, pelo Evangelho, nesses dias onde tudo está morrendo, em que pela multiplicação da iniquidade o amor se esfria de quase todos, nesses dias apocalípticos, nesses dias de juízo, de loucura, de insanidade, de perturbação, de frenesi, de tesões incontroláveis. Pelo amor do teu nome, que essa palavra simples, falada por esse homem pequenininho, que essa palavra seja carregada pelo poder do teu Espírito e penetre, perturbe, e vire do avesso e comova e constranja o coração de todos os que estão aqui e de todos os que venham a ver e ouvir o que aqui foi dito, repetido, falado, refalado, na esperança de que alguém ouça a tua voz. E, por favor, salva a muitos aqui das consequências dessa sobrecarga que já está presente, dessa opressão, desse espírito de orgia, de embriaguez, de materialismo, de ansiedade, de posse, de falsas seguranças. Salva-nos disto e planta em nós o Evangelho inarrancável do teu amor. É o que eu te imploro, pedindo que hoje todo mundo demore mais a dormir, que o eco da tua palavra produza muita mudança, muita reflexão transformadora, muito arrependimento para a vida.
É o que eu te imploro. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça, essa graça que me engole, essa graça que me constrange, que me comove, que me acolhe, que me salva, que me santifica, e que o poder, a alegria, o fruto do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo para vocês. Deus nos abençoe e me perdoem a saída sem selfie pela direita, tá bom? Amém. Obrigado de coração. Com a graça de Deus nós voltaremos. Estamos todos os dias na casa de vocês, não é verdade? Todo dia. Continue a abrir a porta da casa para a gente. Beijo. Obrigado, queridos. A paz do Senhor.